no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós estamos caminhando para o final da nossa exposição nas bem-aventuranças. Ok? Não precisa. Não. É só para sair lá que está gravando. Tá? Tá tranquilo. Mateus, capítulo 5. Nós vamos do verso 1 até o versículo 12, como nós temos feito de costume, ok? Mas o nosso foco hoje é o versículo de número 9. A nossa 7ª bem-aventurança. Nós estamos caminhando aí para o final. Diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós suplicamos a Ti pela Tua graça, direção e entendimento por meio do Teu Santo Espírito. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, enquanto expositor nesta noite. Que não seja os meus desejos, vontades, mas que seja o Teu Espírito a me guiar e a conduzir neste estudo para a honra e glória do Teu santo nome e para a nossa transformação mútua por meio da Tua palavra. Esse é o nosso desejo e oração. Fazemos isso por intermédio de Jesus. Amém. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nossa 7ª bem-aventurança. E algo que nós temos visto muito no nosso mundo é a falta de paz. Mesmo nós tendo ela sendo promovida a todo instante, sendo pedida em todos os noticiários, jornais, pelos chefes de estados muitas vezes, mas nós podemos observar constantemente as nações em guerra. No tempo em que nós estamos pregando hoje, dia 10 de junho de 2026, nós temos 4 nações em guerra. Nós temos Rússia e Ucrânia, nós temos Israel, Palestina, Irã, enfim, e outras nações que envolvem todo o conflito, e o que certamente é muito triste. Mas não é apenas as guerras que acontecem lá fora. Existem guerras dentro do nosso próprio país. Nós vivemos dias de intensa discussão política. Nós temos pessoas que não se conversam mais dentro da própria família por causa de divisão política, de partido, enfim, de candidato. Nós temos pessoas dentro da própria igreja que não se conversam mais porque um falou algo que foi entendido errado e de repente está se buscando a divisão, está se buscando o distanciamento. Enfim, meus irmãos, a guerra chega até o nosso coração, porque parece que nós não temos paz por causa do nosso pecado. Parece que não há um descanso dele. Todos os dias nós somos tenazmente assediados por aquilo que João resume em 3 áreas: a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Então nós somos diariamente tentados pelo pecado e nós não nos vemos livres dele plenamente. Lutamos todos os dias contra o nosso pecado e parece que não vai haver um fim. Mas é aqui que nós encontramos a lição principal da nossa bem-aventurança. Felizes são os pacificadores.
porque serão chamados filhos de Deus. A paz, ela não é ausência de conflitos e guerras. A paz, como diz o apóstolo Paulo, ela excede todo o entendimento. E esta é a paz desta bem-aventurança. Seu propósito é muito maior. Seu propósito é nos tornar filhos de Deus em Cristo Jesus. Essa é a consequência de nós termos sido alcançados pela graça do Senhor. Veja, é interessante como agora na segunda parte que nós estamos das bem-aventuranças, na primeira nós vimos o nosso relacionamento com o Senhor, e agora nós vamos ver os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Mas cada uma das 3 bem-aventuranças antes, com essas 3 que seguem agora, elas estão num paralelo. Nós vimos na semana passada que os misericordiosos, os limpos de coração verão a Deus. E quem são esses limpos de coração? Os pobres de espírito, os que choram por causa dos seus pecados, aqueles que são consolados pelo Senhor. Mas agora, aqueles que são pacificadores está em contraste, em paralelo com aqueles que são os humildes, ou em algumas outras traduções, os mansos. Por quê? Porque os mansos são aqueles que receberam a graça do Senhor e são controlados pelo Senhor e vivem uma vida para o Senhor. Recebem de Deus esta dádiva. E aí então, para nós podermos entender toda essa bem-aventurança, nós precisamos encarar o problema da falta de paz. Como nós temos argumentado durante toda essa nossa série, essa bem-aventurança ela também não é natural ao homem, ela não nasce conosco, ela é um presente da graça do Senhor às nossas vidas. Somente aqueles que de fato foram alcançados pela obra de Cristo ali na cruz, é que podem ser chamados pacificadores, porque os pacificadores são diferentes de todos aqueles que são habitantes deste mundo e caminham sob o domínio do príncipe deste mundo, justamente pelo final da bem-aventurança, porque são chamados filhos de Deus. A condição dos nossos corações, então, se estamos em Cristo, foi mudada. Agora nós não servimos mais ao propósito desse mundo, nós não nos satisfazemos mais com as coisas desse mundo, mas somos conduzidos pelo Espírito do Senhor. Então, a resposta à maldade, a resposta às guerras, à violência e ao pecado, elas não vão ser iguais àquilo que há no mundo. Por quê? Porque o coração foi transformado por completo. Nós poderíamos mudar a pergunta para o seguinte: por que há tanta guerra no mundo? Por que há tanta maldade no mundo? Por que há falta de paz no mundo? Por quê? E aí a gente tenta achar uma justificativa. A gente tenta encontrar uma resposta com as coisas deste mundo. Mas a resposta, ela precisa ser um sonoro por causa do pecado. Tão somente por causa do pecado. A falta de paz que há no mundo é por causa da presença do pecado. Vamos fazer um exercício rápido de teologia bíblica? Como que essa questão dos pacificadores, ou melhor, a falta de paz no mundo acontece? Ela é evidência do problema do nosso coração. Um coração rebelde contra o Senhor. Um coração distante de Deus. Onde a gente vê isso primeiramente? Me ajuda aí. Onde a gente vê o primeiro caso dessa falta de paz? Adão e Eva. Adão e Eva por quê? Porque pecam contra o Senhor, perdem o relacionamento com o Senhor, são expulsos da presença do Senhor e do jardim, e agora vivem como os peregrinos. Depois disso nós temos Caim e Abel. O que acontece com Caim e Abel? Caim mata Abel. Caim não domina o pecado. E Deus disse: se você dominar o seu pecado, você procederá bem. Mas Caim age pelo seu pecado.
E isso chega até nós nos dias de hoje, meus irmãos. Nós chegamos no Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus vai nos dizer que a maldade reside aonde? No nosso coração. Um coração rebelde. Um coração incrédulo. Somente um coração transformado. Um coração refeito. Como diz, para usar a linguagem das Escrituras, regenerado, ou seja, gerado de novo, feito de novo, é que pode ter uma solução para isso. Porque a palavra de Deus nos diz que do nosso coração rebelde, sem transformação, procede o quê? Maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicação, inveja, ciúme, malícia e todos os demais pecados. Então, sim, sempre haverá falta de paz quando o coração não for alcançado pelo Senhor. Portanto, nós entendemos que o que tira a nossa paz é o próprio pecado. Ele tira a nossa paz com Deus, porque ele produz em nós afastamento. Ele produz em nós cada vez mais rebeldia. Mas quem então promove essa paz? Quem nos dá essa paz? Jesus. A gente vai chegar lá. Mas antes disso surge uma pergunta. O que é ser um pacificador? Ser um pacificador é estar em paz com Deus por meio de Cristo. A não ser que Cristo transforme o nosso coração, a não ser que Cristo alcance a nossa vida, não haverá paz, meus irmãos. Não haverá descanso. É por isso que, de maneira brilhante, o próprio Senhor Jesus coloca as bem-aventuranças aqui na ordem que elas estão, lógicas. Porque nós precisamos reconhecer a nossa miséria. Nós precisamos ser pobres em espírito. Reconhecer que, de fato, não há nada de bom em nós. Porque somente quando nós entendemos a nossa real condição sem Cristo, só quando nós olhamos para dentro do nosso coração, é que nós vamos conseguir perceber o que é ser um pacificador. Faz sentido? Alguma pergunta que os irmãos tenham? Algum comentário? Sim. Senão não tem como. A gente vai continuar cego. Como que isso se dá na prática? Veja, e aí vai ao encontro da resposta que o irmão François deu. O nosso modo de viver é inteiramente novo porque nós fomos feitos novas criaturas. Nós precisamos ser libertos e controlados pelo Espírito do Senhor. Libertos de quê? Do nosso pecado. Libertos do nosso orgulho. Libertos do nosso próprio eu. Dos nossos próprios interesses e da preocupação conosco mesmo. E olha que interessante. Depois que acaba as bem-aventuranças, o Sermão do Monte continua. E uma das coisas que o Sermão do Monte vai nos ensinar é lidarmos com a vida prática nossa. Então ele vai nos ensinar que se o nosso inimigo anda 1 milha, então nós andamos mais uma com ele. Se nos pedirem a capa, a gente deixa o quê? A túnica. Nós devemos não dar apenas o de comer, mas também o de beber. E, inclusive, Jesus nos ensina no Sermão do Monte que nós somos chamados a amar os nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem. Então, isso é uma atitude prática daquele que é um pacificador que foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Veja, isso só é possível por causa de Cristo. Porque na nossa natureza pecaminosa, a gente não quer fazer isso, meus irmãos. Se aquela pessoa nos maltratou, a gente quer pagar na mesma moeda. Se aquela pessoa nos feriu, a gente quer ver a nossa vingança se valer contra ela.
A obediência, então, em sermos pacificadores, está no fato de que agora nós somos filhos de Deus. Nós temos o privilégio de sermos membros da família real. Sermos membros da família celestial em Cristo Jesus. Isso significa, então, que nós não somos mais escravos do pecado. Porque as algemas dele foi tirada por Jesus. Amar os nossos inimigos não é apenas um sentimento. Se torna uma decisão a partir daquilo que Cristo fez por nós. Porque Cristo, enquanto estava ali sendo surrado, quando Cristo estava sendo esmagado, o próprio Cristo olha para os seus algozes, para os seus malfeitores e pede perdão. Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Fazem na ignorância do seu pecado. Nós precisamos olhar para essas pessoas, então, com um olhar de misericórdia. Pedir que elas alcancem a paz que um dia nós alcançamos por meio do Espírito do Senhor. E agora buscamos, então, refletir o caráter de Cristo no nosso viver. Nós sujeitamos todas as coisas ao Senhor. Isso não é apenas teórico. Eu acho muito interessante como o Senhor trabalha quando a gente vai pregar a palavra. Ele nos dá exemplos bem práticos. E algo bem simples aconteceu essa semana. Minha mãe me ligou. A gente estava conversando sobre algumas coisas. E aí ela me relatou que uma pessoa da nossa família ofendeu o seu caráter, ofendeu a sua índole, ofendeu a sua honra. E num primeiro momento, meus irmãos, a hora que ela me contava aquilo, o sangue fervia. Sara está junto, a Sara pode ser testemunha. A cabeça chegou a ficar vermelha, de tanta raiva, de tanto nervoso. E aquilo que vem no coração é o quê? É dar resposta à altura. É dar o troco na mesma moeda. Só que nós não somos iguais. Nós não temos a mesma condição. O nosso caráter ele foi transformado por Cristo. E em Cristo nós sabemos quem nós somos. Em Cristo nós sabemos aonde está firmada a nossa identidade. E nós confiamos essas pessoas a eles. O que é feito a nós, nós entregamos ao Senhor. Perceba, meus irmãos, não é que nós conseguimos, mas é o Espírito que atua em nós. E por atuar em nós, Ele nos lembra da nossa posição, nós somos filhos de Deus em Cristo. Ele nos lembra do nosso caráter. Ele é transformado em Jesus, e aí então nós podemos responder diferente. Senhor, perdoa. Perdoa porque faz na ignorância. Senhor, perdoa porque ainda é escravo do pecado. Senhor, me ajude a orar por esta pessoa. Me ajude a de fato perdoar aquilo que ela fez. Por nós mesmos é impossível, meus irmãos. É impossível. Mas tudo isso só é possível então por causa de uma razão. Jesus que estabelece a nossa paz. Faz sentido? Alguma pergunta que os irmãos têm? Algum comentário? A gente está caminhando para a parte final. Vai perguntar, Anderson? Sim? Aham.
a gente não responde o pecado na mesma moeda. A gente é diferente por causa daquilo que Cristo fez em nós. E aí nós entendemos que Cristo ele deve ser visto na nossa vida, inclusive na maneira como nós lidamos com a condição contrária. Com aquele que nos fere, a gente dá a outra face. Aquele que pede para a gente andar 1 milha, a gente caminha 2. Aquele que pede de comer, a gente também dá de beber. Aquele que são os nossos opositores, a gente ora por eles. A gente clama ao Senhor pela vida deles, para que o Senhor também os alcance. Então veja, obrigado pela contribuição, Anderson. Jesus ele estabelece a nossa paz por meio da cruz, derramando o seu sangue. Ele entrega-se a si mesmo, a fim de que nós pudéssemos então usufruir da sua paz, para que nós tivéssemos de fato reconciliação com Deus, para que nós pudéssemos ter paz uns com os outros. Lembra o exercício de teologia bíblica, ele visa esse sentido. O que acontece na queda? Nós perdemos o relacionamento com Deus, nós perdemos o relacionamento com o nosso próximo e nós perdemos o relacionamento conosco mesmo. São 3 fios que se rompem. Então agora nós estamos em rebeldia com Deus, nós estamos olhando para o nosso próximo com os nossos próprios interesses para poder fazer dele aquilo que nós queremos alcançar. Então nós usurpamos do nosso próximo e conosco mesmo a gente não olha para nós da forma como o Senhor olha. Então a gente é ingrato com a família que a gente tem, a gente é ingrato com a condição de vida que a gente tem, a gente é ingrato com a cidade em que a gente mora, enfim. Tudo isso por causa de que falta paz em nós. Mas quem nos traz o contentamento? É Cristo. Ele é a nossa paz. É Ele quem derruba a parede da inimizade. É Ele quem cria em si mesmo um povo. É Ele quem cria em si mesmo um novo homem, uma nova vida. Filipenses 2 nos mostra que Cristo, sendo o próprio Deus, abriu mão da sua glória, esvaziou-se, tornando-se homem, servo, e humilhou-se obedientemente até a morte e morte de cruz. E aí Paulo na sequência vai falar: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós caminhamos nessa ação de sermos pacificadores, olhando para a obra de Cristo, olhando para o perdão dos nossos pecados. Fazemos isso não porque somos bonzinhos, fazemos isso porque agora nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma nova identidade. A nossa dívida foi selada com a paz vinda da cruz. Isaías 53 nos lembra que Ele é o príncipe da paz, que Ele nos traz a sua paz. A conclusão que nós chegamos então, meus irmãos, é que ser um pacificador é ser como Cristo é ser um autêntico filho de Deus. Os pacificadores, eles vivem em paz, não porque as circunstâncias são boas, não porque não existam adversários ou inimigos, existem. Todos aqueles que são nossos inimigos, que nos perseguem, a gente vai ver isso daqui a pouco nas próximas bem-aventuranças, também são inimigos do Senhor. Mas a gente descansa e coloca eles diante do Senhor. Sim, pode falar, meu irmão.
Mais alguém, meus irmãos? De- Pode falar, meu irmão. Uhum. Ok. Perfeito. Uhum. Sim. Ok. Perfeito. Perfeito. Uhum. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso vai. Mas aí o que, que acontece? Sim, perfeito. Mas aí, nesse sentido também, veja, a gente vai se posicionar. Vai haver falta de paz por causa do pecado. Mas essa falta de paz a gente vai entregar ao Senhor. O Senhor vai lidar com isso. Mas depender de nós, a gente vai buscar a pacificação em que sentido? Não. A palavra de Deus diz para a gente caminhar por esse modo. A palavra de Deus nos chama a caminhar por este caminho. O caminho é estreito e a porta é estreita. Porque o caminho largo leva à perdição. Agora, se a pessoa quer usufruir de tudo aquilo que há no mundo, viver conforme o mundo vive, ela não vai experimentar a paz. Ok? E nós precisamos confrontar e apontar para essa paz. Essa paz é Cristo. Essa paz é a obra do Senhor no nosso coração. Sim. Hum. Uma, uma desavença. Uhum. Ok. Uhum. Ok. Anderson ia falar? Uhum.
Meu irmão, essa é uma pergunta genuína, sincera, mas que ela encontra resposta nas Escrituras. Parar de pecar, nós nunca iremos até a glorificação com o Senhor, que é o nosso estado onde nós estaremos na eternidade livres de qualquer pecado. Hoje nós lutamos com o pecado remanescente, uma vez que nós já fomos perdoados, é possível dizer não ao pecado. Então, nós podemos falar, não vamos pecar, sendo bem prático, ok? Mas nós somos impossibilitados de não pecar. Porque a palavra de Deus diz em 1 João 1,9 que aquele que disser que não tem pecado, torna a Deus mentiroso. Então, nós sempre iremos pecar. Mas nós não pecamos porque nós desejamos. Nós pecamos porque essa é a nossa condição pecadora, caída, mesmo já sendo perdoado, ok? Mas nós vencemos esse pecado nessa paz que nós temos em Cristo. Ou seja, que paz é essa? No perdão completo. Mas esse perdão completo não é motivo para a gente continuar pecando. Entende a diferença? A gente continua pecando, mas não é levado a continuar porque não conhecemos a Cristo. Agora que nós conhecemos a Cristo, nós somos chamados a lutar contra o pecado por aquilo que Cristo fez na cruz. Vou chegar lá. Só pensar em como eu posso colocar isso para o irmão. O problema que há no mundo, e que muitas vezes a gente não olha para isso, é por causa do pecado. Todo o problema que existe no mundo é por causa do pecado. Todo. As doenças são por causa do pecado, os desastres naturais são por causa do pecado, a morte vem por causa do pecado. Gênesis nos mostra isso claramente. Okay? Paulo vai dizer que a criação geme a dores de parto, esperando o dia em que ela será liberta de tudo isso. O que acontece em nós ou nos outros é uma consequência do pecado. Ok? Então, olhando para essa questão da bem-aventurança que está no versículo de número 7, os misericordiosos, nós respondemos àqueles que nos ferem, aqueles que nos maltratam, com o perdão que nós recebemos em Cristo. Então, quando nós olhamos para a nossa real condição de pecadores, para a nossa miséria, e olhamos para aquilo que Cristo fez por nós, a graça, a misericórdia, o perdão completo dos nossos pecados, a nossa forma de viver é outra. Então nós conseguimos discernir aquilo que há no mundo como a maldade, a violência, como frutos e consequências do pecado. Então quando a gente vai se relacionar com uma outra pessoa, quando a gente vai buscar, viver a nossa vida, a gente vive por base dos méritos que Cristo fez na cruz. Então, nessa questão, nós vamos ser um pacificador observando a palavra do Senhor e agindo conforme o Senhor nos chama a agir, segundo a sua vontade. Ok? Nesse sentido, a gente se coloca no lugar do outro, a gente ora pela dificuldade do outro, a gente chora com as dores do outro. Isso é se tornar um pacificador. Olhando para a libertação que nós temos em Jesus, que nos dá a paz de tudo isso. Veja, Paulo vai falar, e a gente falou um pouco disso, da paz que excede todo entendimento. E ele fala isso aos filipenses. Por quê? Não é a ausência de conflito, nem a ausência de sofrimento na vida. Mas é saber que o sofrimento, que a doença, que a morte, que os problemas dessa vida, eles são temporários e não vão durar para toda a eternidade. Mas aqueles que estão em Cristo, sim, terão o consolo e a paz por toda a eternidade. Então é nisso que nós descansamos e é nisso que nós encontramos a paz. A paz é saber que o Senhor nos conduz a passar por cada uma dessa situação, sabedores de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza, de que Ele é o nosso socorro bem presente, e de que tudo o que nos acontece nesse sentido, o Senhor sabe e está dentro da sua soberania. Mas um dia, os nossos olhos serão enxugados toda a lágrima. A dor que a gente sofre hoje e experimenta, ela estará plenamente consolada com o Senhor, que será o nosso tabernáculo, estará ali entre nós e nós estaremos diante dele. Então isso nos conforta, isso nos contenta, isso nos consola, isso nos impulsiona a viver
para Cristo todos os dias. Ok? Então, olhando para essa questão de pacificadores, eu responderia nesse sentido. Não sei se ficou claro, se deu para fazer essa diferenciação. Uhum, uhum. Ok. Uhum. Entendi. Ok, ok. Ah, veja, sem que nós estejamos em Cristo, isso é impossível. Impossível. De uma forma ou de outra, isso vai puxar para nós mesmos. Talvez no sentido de manter uma aparência ou talvez uma falsa paz, porque aí entra o que a Marluce falou. Às vezes essa falta de confronto é para que a gente preserve a nós mesmos, ou para que a gente preserve os nossos pressupostos, muitas vezes, talvez, e não querer ser transformado. A gente precisa pensar o seguinte: quem tá falando isso? Jesus. Para quem Jesus está falando isso? Para os seus discípulos. Qual é o objetivo de Jesus falar isso para os seus discípulos? Para que eles vivam como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Tem como nós vivermos como verdadeiros cidadãos do reino dos céus sem que Cristo alcance o nosso coração? Não. A Bíblia nos diz que todas as nossas obras, independente delas, sem Cristo, elas são como trapos de imundícia. O que isso significa? Significa que é como o pano que a mulher colocava e que segurava o seu ciclo menstrual. E aquilo era tornado impuro. Então, sem Cristo, qualquer das nossas ações, por mais que aos nossos olhos elas pareçam boas, elas estão manchadas pelo pecado. O que transforma a nossa maneira de nos relacionar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de não buscar colocar os nossos interesses acima dos outros é somente a obra de Cristo. Porque nós somos ensinados em Cristo. Porque senão, Anderson, a gente vai falar que não tem proveito nenhum servir ao Senhor, porque a gente vive da mesma forma sem Ele. Mas a Bíblia nos mostra que sem Cristo, nós estamos na miséria do nosso pecado. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer está manchado pelo pecado. Esse relacionamento, essa forma de lidar, essa forma de responder, essa forma de viver, ela só pode existir de ser um pacificador se o nosso coração foi transformado e limpo. Porque, veja, é do próprio texto de Mateus, depois vai continuar dizendo que é do coração que procedem as guerras, é do coração que procedem os homicídios, é do coração que procedem os adultérios, é do coração que procede as maldades, é do coração que procede a intenção de você assassinar o seu irmão. Às vezes você pode falar para a pessoa, não, tá tudo bem, não quero entrar em discussão com você, mas no seu coração você está fervendo ali, quer que a pessoa exploda. Pecou. Agora, como a gente consegue controlar esse sentimento, essa raiva do coração? Não é nós, na verdade, é o Espírito do Senhor, que nos torna mansos e pacificadores, por aquilo que Cristo fez. Então, existe uma diferença. A gente vai ver, por exemplo, domingo, que a nação de Israel,
eles estavam questionando a Deus por causa da maldade e injustiça que eles da violência que eles estavam passando. E eles diziam que Deus era injusto porque o ímpio prosperava e eles viviam na miséria. Só que eles esqueciam de olhar para dentro de si mesmo e ver que o culto estava errado, que os sacrifícios não eram feitos conforme o Senhor havia ordenado, que os sacerdotes não estavam assumindo a função que o Senhor havia estabelecido na lei, e que pior do que tudo isso, eles estavam sendo infiéis para com a aliança que havia sido firmada com o Senhor e caminhando em desobediência. E isso traria consequências. Então, o pecado nos traz consequência e nos leva ao afastamento de Deus. Se nós estamos distante de Deus, se nós estamos afastados do Senhor, nós não vamos conseguir responder à maneira que o Senhor deseja. A nossa resposta, ainda que seja boa aos nossos olhos, ela está manchada por causa do pecado. Ok? Então, eu responderia assim essa questão. É difícil, mas é possível em Cristo. E só por Cristo. Ok? Mas a gente pode conversar depois mais sobre isso, tá bom? Meus irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar? Pedir que o Senhor venha nos abençoar.